Aqui mais um capítulo importante do retrofit tecnológico de hotéis, porque além da automação e todas as melhorias possíveis de serem feitas, como apresentou o José Roberto Muratori para nós, é fundamental que você tenha a infraestrutura de conexão tecnológica para isso, a conexão via internet. Para isso, nós temos um especialista que é o Renato Pardo, da Net4Guests. Renato, muito obrigado pela sua presença. Uma breve apresentação do seu trabalho. Eu que agradeço. Eu já venho da hotelaria, né? Trabalhei 16 anos em redes de hotéis com gestão de TI. E em 2002 a gente montou a empresa, né? Que se chamava Pardo Informática. E a gente, em 2014, mudou o nome para Net4Guests. E temos aí uma boa experiência aí da parte de Wi-Fi e de gestão de redes para hotéis. Renato, por que os hotéis precisam de Wi-Fi? Boa pergunta. Bom, eu lembro do passado, né, do começo da hotelaria, que o hóspede chegava no hotel e procurava sempre uma boa cama, um bom chuveiro e um bom café da manhã. E isso vai mudando, né, com o decorrer do tempo, né? Hoje ele quer uma boa internet, uma boa cama, um bom chuveiro e um bom café da manhã. Né? A conectividade está com todo mundo, em todos os lugares, a todo tempo. E quando a gente fala de retrofit no âmbito do Wi-Fi, o que isso significa? Significa que as pessoas vão puxando por mais conectividade, né? Acaba demandando mais conectividade por você ter várias aplicações simultaneamente se atualizando com relação à internet, né? Ou seja, o trânsito de dados demandado pelo hóspede e pela própria administração hoteleira requer um upgrade de tecnologia na área de conexão, é isso? Exato. Na época que surgiu o Wi-Fi, né, você teve várias gerações, né, que hoje elas vão de 1 a 7, né, que a gente chama as gerações de 1, 2, 3, 4, que elas normalmente tinham uma frequência de 2.4. A partir do Wi-Fi 5, passou a ter duas frequências, a 2.4 e a 5 GB, né? Aí tem agora o Wi-Fi 6 e está surgindo agora o Wi-Fi 7. Essa modernização ela é importante porque a capacidade dos equipamentos antigos, tanto do volume de dados trafegados, quanto da quantidade de usuários conectados simultaneamente, foi se modificando, né? Antigamente as pessoas iam para os hotéis apenas com um notebook. Hoje elas vão com celular, com tablet, são vários aplicativos ao mesmo tempo, né, que fazem a comunicação com as suas centrais na nuvem. O uso de vídeo é cada vez maior, né? O uso de vídeo cada vez maior, e uma coisa muito comum que acontece, principalmente para os estabelecimentos que estreitam muito a banda do usuário, seja pela infraestrutura, pelo hardware ou pela gestão, é que quando o usuário conecta na internet, ele tem uma quantidade muito grande de informações que são sincronizadas com a nuvem. Então é muito comum o hóspede, principalmente de turismo, que ele sai e faz vídeos, faz uma série de vídeos e imagens que quando ele conecta na rede, começa toda essa sincronização do dispositivo dele com a rede. Então se o hotel ou estabelecimento tem um equipamento de primeira, segunda, terceira geração de Wi-Fi, que está conectado em 2.4, a velocidade dele é extremamente limitada. E aí ele tem um prejuízo grande que acaba se refletindo nos aplicativos que dão a qualidade do Wi-Fi do estabelecimento. A gente já ouviu essa discussão aqui, a dúvida, qual que é o melhor tipo de Wi-Fi, não é? É aquele que você instala dentro dos apartamentos ou aquele que você instala nos corredores? Então, Do ponto de vista do hoteleiro, qual é a melhor relação custo-benefício? Ela não tem uma equação exata. Né? Por quê? Porque primeiro depende do bolso de cada estabelecimento, né? Porque você tem diversos tipos de equipamento, tanto para dentro dos quartos quanto para fora. Via de regra, a qualidade melhor se dá com o access point dentro do quarto. Mas às vezes não cabe no bolso, às vezes você tem um investimento de infraestrutura a ser feito. Então, se é um estabelecimento moderno, os estabelecimentos que vêm de 10 anos para cá, muitos foram feitos só com a infraestrutura de Wi-Fi nos corredores. Então, para ele colocar o equipamento dentro do quarto, ele tem que fazer um investimento em cabeamento ou em fibra ótica
para que consiga atender a instalação desse equipamento dentro do quarto. E isso aumenta bastante o investimento a ser feito, né? Agora, quando você pega hotéis que têm mais de 10 anos, assim, via de regra, mais antigos, existia uma tradição de existir um cabeamento dentro do quarto. Se o cabeamento foi bem feito e está em condições, ele pode ser usado para colocar o equipamento dentro do quarto e ter resultados de 500, 600 megas dentro do quarto, desde que ele tenha link para usar. O importante é que não adianta ele só investir em infraestrutura, ou só investir em link, ou só investir em equipamento. É muito comum a gente visitar hotel que tem equipamentos que foram produzidos em 2009, que limitam muito a quantidade do usuário, travando a infraestrutura do estabelecimento, e ele contrata um link, não, contratei um link de 1 giga, de 2 gigas, só que ele não consegue levar essa tecnologia para a ponta do hóspede. Por quê? Porque a infraestrutura dele começa a barrar direto ali, entendeu? Ou seja, precisa haver uma adequação do software e do hardware. Exatamente. E quanto custa isso, um bom Wi-Fi? Então, esse também é um caso que depende muito de cada estabelecimento, porque ele pode optar por seguir com os equipamentos dentro do corredor ou fora. Via de regra, se ele tem que fazer um ponto, se gasta, assim, a gente calcula em torno de R$1.000 por ponto, se ele vai fazer um quarto, né? Esse custo pode variar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, dependendo do que ele já existe. Para a infraestrutura, um equipamento na faixa de R$750, R$800 para dentro do quarto, para fazer essa instalação. Pra você ter uma ideia aí, chutando uns R$2.000 por ponto dentro do quarto. Se ele já tem essa estrutura, ele abate parte desse investimento. Agora, se ele não tem a infraestrutura, é possível que ele tenha tecnologia que consiga melhorar a qualidade do sinal, colocando os equipamentos ainda no corredor como ele eventualmente tem hoje. A questão é avaliar se esse equipamento vai dar qualidade. Por isso que é importante uma verificação completa da situação atual do Wi-Fi. Você, com toda a sua experiência de hoteleiro, né, agregada à sua experiência em tecnologia, mas especificamente no tema garantia de qualidade de conexão, né, que é a infraestrutura básica para automação, para inteligência artificial, para todos os outros avanços possíveis, né, em termos de economia e prestação de serviço de valor agregado ao hóspede. Isso permitiu você desenvolver e conceber o Guest Facility, não é isso? Sim, porque como a gente está muito envolvido com o hoteleiro, a gente ouvia as dores do hoteleiro, as necessidades que ele tinha de completar uma solução ou outra. E foi assim que a gente, no início da pandemia, fizemos o Guest Facilities, que é uma aplicação moderna para a comunicação entre o hotel e o hóspede. Nós temos aqui na página do Portal do Hoteleiro, especificamente a página do Retrofit, algumas informações sobre o Guest Facility, né? É um web app. Isso, é um portal onde o hoteleiro cria um aplicativo app. Então, nesse portal ele coloca o ícone dele, as cores, a temática, as imagens, tudo do jeito que ele quiser. Ele configura o web app do jeito que ele quiser, para colocar ali dentro diretório de quarto, concierge digital, suporte de Wi-Fi, pedidos online, cardápio. Ele pode colocar link para aplicações internas dele, para parte de reservas, promoções, né, web check-in, se ele tem um web check-in específico. E a grande vantagem do app é que o hóspede não precisa instalar nada no celular dele. E hoje em dia, assim, se todo lugar que você vai, você precisa instalar um app no seu computador, no seu celular, você fica lotado de app. Então, assim, o que a gente percebeu na época que a gente criou isso é que tinha que ser fácil, simples e útil para o hóspede, né? E uma das vantagens é que ele não precisa nem se logar na nossa aplicação, né? Ele acessa a informação a partir de um QR Code que está dentro do quarto, e nesse QR Code tem uma série de informações inerente ao estabelecimento. Então, quando vai um pedido para dentro do restaurante, a gente já sabe quem está pedindo. Isso faz com que o processo seja rápido e eficiente para o hóspede. Ele olha, pede e vai para a cozinha. Eu sou um pequeno hotel que sirvo apenas café da manhã.
né? Eu posso conectar a restaurantes, parceiros próximos à ferramenta? Sim. Na verdade, a ferramenta surgiu para qualquer tipo de estabelecimento, para qualquer porte. Porque se você olhar o conceito da comunicação com o hóspede, Uhum. via de regra, os estabelecimentos têm informações para passar que, por mais que vocês tenham essas informações no booking ou no site, na hora que o hóspede chega que ele vai lembrar. E via de regra ele liga para a recepção e toma tempo da sua operação, né? Ou ele tenta ler o diretório de quarto onde você tem todas as informações, como horário de piscina, horário de academia, horário de tudo que você pode tratar e todos os serviços que o estabelecimento oferece. E esse diretório de quarto, ele demanda uma atualização com informações de cardápio. E pelo Guest Facilities você faz isso de forma online. Então, você facilita a atualização, você minimiza o custo de reimpressão de diretório de quarto. Se você olhar só esse cenário para qualquer estabelecimento, já é uma facilidade tão grande que facilita muito a vida dele no dia a dia, ao ponto de manter as informações atualizadas. Renato, para a gente encerrar essa nossa conversa, que não acaba aqui, a gente vai continuar dialogando com você de maneira interativa através do formulário aqui do Retrofit. Como é que funciona essa parceria firmada Guest Facility com o Portal do Hoteleiro? Luiz, a gente está trazendo para os hoteleiros a oportunidade de utilizar essa ferramenta por 60 dias. Então, todos os assinantes do Portal de Hoteleiro poderão acessar a área restrita, que vai ter um voucher exclusivo que vai dar essa oportunidade de 60 dias, né, de utilização da ferramenta, e ele pode escolher um dos planos lá, tem o básico, o bronze, o silver e o gold, cada um de acordo com o tamanho do estabelecimento. Tá? Ótimo. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima, Eu que agradeço, espero poder colaborar com os nossos amigos hoteleiros aí, que são a razão da nossa vida. Valeu, muito obrigado. 2